Bom dia, paz do Senhor. Você está feliz, querido? Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia fala que há uma alegria contagiante dentro de nós, só na intenção de vir para a casa do Senhor. Então, só de pensar em vir, já nos contagia com uma alegria sobrenatural. Deus faz isso com a gente. Deus traz uma alegria que aí fora as pessoas não vão entender, porque no meio de uma pandemia e algo que está ceifando muitas pessoas, alguns conhecidos, outros não conhecidos, mas a gente sempre tem um número de pessoas que foram mortas, pessoas que ficaram acometidas dessa doença, pensaram até que ia morrer, mas se recuperaram, e a gente percebe que mesmo em meio a isso, a nossa alegria não falta, o nosso sustento, o nosso descanso não falta, porque ele não está baseado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente enxerga, naquilo que o mundo está vivendo, mas está baseado em Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo sustento dele, pelo livramento dele, por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Queria que abrisse lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso de número 8. Gálatas 6, verso de número 8. Cícero, abaixa para mim que está dando microfonia. Diz assim a palavra de Deus: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, quem semeia para a carne, ou seja, quem semeia para as coisas naturais, colherá destruição. Mas quem semeia para as coisas interiores, para as coisas espirituais, vai colher a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Você pode orar? Pai, nós te louvamos, Deus. Te bendizemos e com coração grato, ó Deus, estamos aqui na tua casa. Felizes, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, muito obrigado por isso. Senhor, ser conosco nesta manhã. Pai, precisamos ouvir a sua voz. É ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta. É ela que nos conduz, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, faça isso. Em nome de Jesus, nessa manhã. Amém. Queridos, eu queria compartilhar com os irmãos algo que eu estou lendo, né? Então, o estudo é baseado numa leitura que eu estou fazendo. E é sobre disciplina espiritual. É um livro do Richard Forte, e ele vai citar 12 disciplinas espirituais, e ele vai dividir essas disciplinas em 3 grupos. Ele vai falar que tem disciplina interior, disciplina exterior e disciplinas comunitárias. E eu queria hoje falar de aspecto de disciplina e queria pelo menos citar 2 interiores que a gente está estudando para a meditação de todos nós. Então, muita coisa que eu vou falar está no livro, está contida lá. Então, se você se interessar, depois você pode pensar em adquirir a literatura para ler sobre e aprofundar mais sobre o assunto, tá bom? Então, disciplinas interiores, ele vai falar sobre a meditação, sobre a oração, jejum e o estudo. As disciplinas exteriores, ele vai falar da simplicidade, da solitude, da submissão e do serviço. E as comunitárias, ele vai falar da confissão, da adoração, da orientação e da celebração. E hoje a gente vai falar só da oração e do jejum. Então, antes de a gente chegar lá em, propriamente dito, nas disciplinas, eu queria trazer
a ideia de disciplina, para a gente não ter aquele pensamento que disciplina é algo ruim, né? Disciplinar é algo que não faz bem. Então, disciplina é algo hiper importante para a vida, então, do cristão. É algo que teria que ser intensificada, né? Se ela vai conduzir a vida natural e quando você percebe que está disciplinado em qualquer assunto, as coisas começam a dar resultado, e a gente pode ilustrar isso com alguém que começa a fazer uma dieta e ela se disciplina a fazer essa dieta e ela avança nessa dieta cumprindo tudinho, ela percebe o resultado esperado logo em seguida. Então, se faz de bem, imagina, na coisa natural, tu imagina como que pode acontecer na sua vida espiritual. Tu imagina o que isso vai produzir no seu espírito. Então, ela vai nos aproximar cada vez mais de Deus. Ela vai nos aproximar aquilo que Deus pretende. E o que Deus pretende em mim e em você? Deus pretende formar Cristo em nós. Não é isso? Quando você pensa o que Deus pretende fazer você vai lembrar, eu preciso ser parecido com o Filho de Deus. Eu preciso ser parecido com Cristo. Então, a primeira questão que disciplina vai fazer é formar Cristo em nós. E o texto que eu separei para mostrar isso está lá em Gálatas também, capítulo 4, verso 19. Que diz assim: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Paulo está escrevendo para o Gálatas e está falando assim, estou sentindo dores horríveis. As mulheres aí que tiveram filho naturalmente, né, sabe que tipo de dor Paulo está falando. Nós homens, a gente nem tem essa ideia. Mas Paulo, para ilustrar, ele já deve ter tido alguma experiência de ver alguém sentindo esse tipo de dor e falou, é tipo aquela dor. Porque Paulo não sentiu dor de parto, mas ele sabe que era uma dor intensa. Para quê que ele está sentindo esse tipo de dor? Para que Cristo seja formado naqueles irmãos lá da galáxia. Então, assim, o primeiro propósito que Deus vai ter em nós é formar o filho dele. Ou seja, o que Deus deseja? Uma família muito grande. E essa família precisa ser todos os filhos parecidos. Parecidos com quem? Com o primeiro filho, que é Jesus. Então, a primeira questão que a disciplina pode nos ajudar é começar a ser parecido com Cristo. E o segundo é trazer o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu separei o texto de Romanos, capítulo 12. A gente já pregou sobre esse texto, já falou sobre esse texto em um montão de aspectos. E hoje a gente vai usar esse texto para falar de outro aspecto também. E entra aqui que corta a gente todinho. Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seja conformado com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o outro aspecto que a disciplina vai trazer para a gente é que a gente vai chegar perto desse propósito, ou seja, dessa vontade de Deus para a gente. Então, a gente olhando para o texto de Romanos, a gente olha esse texto e fala assim, gente, eu preciso me apresentar a Deus. Aí o texto vai falar, olha, você não se apresenta a Deus de qualquer jeito. Você não se apresenta a Deus de qualquer maneira. Você precisa ser um sacrifício santo. Você precisa ser um sacrifício
agradável. Ou seja, não é agradar o que está do teu lado. Tem que ser agradável a Deus. Tem que ser agradável àquele que você está entregando o sacrifício que é santo. Então, agradável a Deus, que é o nosso culto inteligente, o nosso culto racional. Então, a gente chega na presença de Deus com esse raciocínio. Aí ele vai falar assim, e não seja conforme, ou seja, não esteja a característica desse mundo, não esteja a forma desse mundo. Todo mundo sabe que quando a gente vai fazer um bolo, algo desse tipo, quando a gente pega aquela massa e coloca na forma e a gente assa, quando a gente tira, o bolo está no modelo da forma. Então, se a forma tem uns riscadinhos, o bolo está riscadinho. Se a forma é redonda, o bolo está redondo. Né? Então, isso que é tomar a forma. E como que está o mundo aí fora? Essa é a forma do mundo. O mundo está horrível, o mundo está perverso, o mundo está faltando amor. Então, o que Paulo está falando? Olha, vocês não podem ser assim. Eu não posso ser assim, como o mundo é. Mas a gente precisa renovar a nossa mente e ser transformado, o entendimento. Aí sim, a gente pensa em experimentar aquela que é a vontade de Deus. Aí ele vai e fala, e se você experimentar ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então a gente pensa em algo que vai fazer na gente. Então quando a gente pensa e olha para o Mutuá, por exemplo, que é o bairro que a gente está, a gente olha e percebe que as pessoas precisam ser transformadas, não é? As pessoas precisam ser mudadas. As pessoas precisam de um de Deus nelas. Só que a gente olha lá para fora e percebe isso. Só que você percebe que se você começar a ser transformado, você é parte disso? Então toda transformação e toda mudança precisa partir da gente. Então não adianta só olhar, desejar que as pessoas sejam transformadas e não ter mudança nenhuma em mim. Então, a gente pensa em mudar a humanidade, mas a gente nunca pensa em mudar a si mesmo. A gente pensa em mudar as pessoas que estão lá fora, mas a gente nunca pensa em ter uma transformação pessoal. E isso é que Deus quer que a gente faça. Deus não quer que a gente seja como a gente era. Deus não quer que a gente seja a velha criatura. Deus quer que a gente seja uma nova pessoa. E essa nova pessoa não tem mais a ver com Adão, mas tem a ver com Cristo. Então, o que Cristo faria com essa humanidade perfeita? O que Cristo fazia quando ele habitava na terra e olhava toda essa comunidade que estava à volta dele? Porque Cristo andou aqui, como eu e você. Ele também enxergou problemas sociais, problemas no mundo, como eu e você enxerga. Qual é a atitude que Cristo tinha, que eu e você precisa ter? Isso mostra a disciplina que Cristo tinha, que a gente pode trazer para as nossas vidas. Então, a gente precisa crer que a transformação interior de nossas vidas é algo digno dos nossos esforços. É algo digno de uma mudança de característica. E isso não tem a ver com a graça que já recebemos. Então a gente geralmente sabe que pela graça somos salvos, ponto final, a cruz é uma beleza, o amor de Deus chegou e eu não faço mais nada. E eu paro nisso. Não. É a partir da cruz, agora você precisa se esforçar, precisa desenvolver, precisa caminhar, precisa crer que todo o seu esforço para se aproximar da característica que Deus quer para você vai valer a pena. Vai ser aquilo do propósito que Deus tem para a tua vida pessoal, para a minha vida pessoal. Então, toda vez que eu, usando a expressão de Paulo, esmurro a minha carne para cumprir aquilo que muitas das vezes eu
não quero fazer, porque é o bem, mas o mal que eu quero fazer é isso. Então a gente precisa olhar aquilo que é mal na gente e tentar anular ao máximo para a gente cumprir e fazer o bem. Tiago vai falar que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nesse se afasta de Deus. Porque pecado é isso, é se afastar, é causar separação. É que a gente algumas vezes lê o termo na Bíblia e não pensa aplicando nas nossas vidas. Então deixar de fazer o bem não é só pecado. Ah, é pecado, está escrito lá pecado, é pecado. Só que a gente aí não pensa que o pecado está te afastando de Deus, está causando uma separação. Então a gente precisa fazer todo o bem que a gente possa fazer. Então, nesse sentido, nós devemos pensar que a disciplina, ela é algo que pode ser acessível tanto para mim quanto para você. A disciplina da oração, a gente olhando, a gente vendo pessoas que oram muitas vezes, muito tempo, pode te assustar. Pessoas que jejuam como Moisés 40 dias ou Jesus 40 dias, pode te assustar. Mas ela é acessível para você. Porque a Bíblia não vai falar que tem um tempo específico. A Bíblia vai falar que você precisa exercitar. Então, ninguém começa fazendo do montão, do grandão. A Bíblia fala que ela é da fidelidade do pouco, da fidelidade do pouquinho. Então, do pouquinho em pouquinho, a gente chega no grande. E às vezes a gente não está semeando essas coisas. A gente está trocando uma semeadura não nas coisas do Espírito, mas uma semeadura para as coisas da carne. O lavrador, ele não consegue fazer germinar o grão. Ele não consegue. O que ele consegue fazer? Ele consegue fazer e prover as condições para aquele grão se desenvolver. Então, assim, ele vai trabalhar a terra, ele vai regar, ou seja, ele vai ter trabalho. E vai ficar ali até germinar. Então, eu e você precisa o quê? Semear. E pode ser que demore essa semeadura a brotar. Porque a gente está num mundo que é muito imediatista. A gente está num mundo que a gente gosta do fast food. A gente gosta do entrega em casa. A gente gosta dessas coisas. Porque realmente facilita a vida. Ou não facilita? Mas você, com Cristo, para a sua fé, você quer facilidade ou você quer dificuldade? Porque quando a gente olha para os caminhos da Bíblia e a gente olhar e ver que o caminho da facilidade é uma porta larga e a gente traz para as nossas vidas, a gente vai entender que se a gente estiver entrando por ela, o final dela é destruição. Mas os apertos da vida, ou seja, o caminho estreito, o final dela é a vida eterna. Então a gente não precisa pensar como o mundo pensa, mas a gente precisa ter renovação de entendimento. A gente precisa entender que os obstáculos do caminho, dessa disciplina que precisamos aplicar na nossa vida interior, precisa ser superados. Então, se você não tem prática de oração, se você não tem qualquer uma prática de disciplina espiritual, hoje é o momento de você começar. Então, se você não consegue orar fora da igreja, eu queria te incentivar você a começar a fazer isso hoje. Se você não consegue ler a Bíblia ou ter uma porção de Deus fora da igreja, queria te incentivar a você começar a partir de agora. Então, separe. Querido, não vai ser fácil. Não vai ter resultado pronto, rápido. Não vai ser uma coisa instantânea. Mas vai produzir. Mas vai mudar a sua experiência com Deus. Vai fazer você frutificar. João Jorge gastou duas lições aqui, domingo passado e quarta-feira, para falar sobre frutificação. Não é algo que é rápido. Não é algo que nasce pronto.
depende do desenvolvimento. Então isso você vai desenvolver, eu vou desenvolver. Então eu preciso me aplicar. Eu preciso considerar isso na minha vida. Eu preciso ter isso em mim. Porque todas as vezes que eu ver que eu estou saindo, aí eu vou corrigir, me disciplinando, né? Como a dieta. Ah, não, agora eu, né? Tem gente que sai da dieta, vamos dar um exemplo qualquer, eu não bebo mais refrigerante. E começa. E por acaso ela vai num lugar e ela esquece e ela bebe o refrigerante. Será que aquele copo anulou todo o processo que você já tinha caminhado? Não, irmão. Não. Você pode continuar. Você pode continuar. Foi apenas um tropeço, um esquecimento. Então, às vezes, a gente está numa rotina de servir ao Senhor. Eu vou ler a Bíblia em 1 ano. Eu vou ler a Bíblia em 30 dias. Eu vou orar todos os dias, tal hora. Eu vou meditar tal hora. Eu vou ler o livro tal para complementar esse estudo que eu estou fazendo. Tudo isso, irmãos, hiper válido. Mas não quer dizer que você vai conseguir cumprir tudo aquilo que você está propondo. Mas quando a gente erra, a gente sabe qual que é o caminho. Para semear na vida espiritual, a gente se arrepende. Senhor, me perdoa. Eu quebrei o jejum sem querer. É para mim continuar, Senhor? Senhor, me perdoa. Eu falei que ia vir orar e eu não estou conseguindo. Me ajuda. O Senhor ali, vai estar ali com você. Será que eu e você tem fé para continuar quando a gente dá uns tropecinhos desse tipo? Será que você crê para isso? Será que eu creio para isso? Então, a gente precisa ter, na prática, a simplicidade do reconhecimento que, por mais planejamento que eu tenho, eu continuo tendo dentro de mim uma velha natureza que quer me puxar para o outro lado. E eu preciso brigar com isso. E eu preciso lutar com isso. Então você pode avançar. Porque Deus é misericordioso. Deus é um Pai bondoso. Deus é um Pai amoroso. E Ele está interessado que você cresça. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Nossos filhos estão lá, né? Comete uma falhazinha, a gente vai lá, ensina, mostra a direção direitinho. E já como que está o filho? Te abraçando, te beijando. Porque criança, ela olha e é disciplinada e ela não leva aquilo como rancor para a vida, amargura para a vida. Ela leva aquilo como algo de construção para a vida. Então, às vezes, a palavra de Deus, a gente está meditando nela e ela está nos corrigindo, é porque Deus é amoroso. Porque Deus quer que você cresça. Deus quer que você desenvolva. Paulo tem uma expressão do leite e da comida sólida, e essa é uma expressão legal de pensar. Por quê? Porque às vezes Deus está querendo te dar feijoada e você está pedindo leite. Por causa disso, Deus quer que você desenvolva espiritualmente. Deus quer que você chegue à plenitude do varão perfeito, que é a imagem do Deus invisível, o Cristo. Então a gente precisa desenvolver. Então, quando o teu coração, a tua vivência te acusar, olha o que Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 fala. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é perverso. Quem o conhecerá? Mas eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, quando a gente começa uma disciplina, ou quando a gente coloca o coração, e esse coração começa a nos acusar por uma falha, olha o que Deus fala para você. Meu filho, não escuta o teu coração, não. Ele é enganoso. Ele é perverso. Ele não quer fazer você crescer. Ele não quer fazer você desenvolver.
É a velha natureza gritando aí dentro de você, para você parar. Mas olha, fica tranquilo, eu sou o que esquadrinho, eu sou o que vejo dentro. E olha, eu sei o caminho que você está querendo seguir. E eu vou dar fruto nessas suas ações. É Deus, querido, que vai fazer você frutificar. É Deus. Você precisa se esforçar? Sim. Você precisa vigiar? Sim. Mas quem que vai dar o crescimento? É Deus. Ele está olhando para mim e para você. Ele está vendo. Capítulo 17, versículo 9 e 10. E essa orientação é para a gente não se tornar uma pessoa superficial, tendo conhecimento e um entendimento terceirizado do Evangelho. Muitas das vezes você fica na igreja, como eu fico na igreja, tem cargo na igreja, canta na igreja, prega na igreja, ora na igreja, até cura, fala em ministério, profetiza na igreja. Mas tudo que você tem é uma ministração terceirizada. E muitos, aqui não acontece muito isso, mas em muitos lugares as pessoas nem conferem o texto que a gente está falando, para saber se aquilo está escrito daquela forma. Não se dá o trabalho, o luxo, de olhar assim, será que isso está na palavra de Deus mesmo? Ou esse irmão está doido, está maluco? Gente, isso são coisas que vai fazer você desenvolver na palavra. É olhar, conferir, abrir o texto, olha lá, ler junto, acompanhar. Isso vai tirar você de uma superfície rasa. Deus, quando... Ezequiel do Rio? Ixi, fugiu da mente. Ele leva lá a margem do rio, e ele olha, o rio é imenso, mas ele olha para ele e ele observa que a água do rio está no pé dele. Ele tinha um montão de rio para frente, podia estar muito mais fundo. Ou seja, a palavra de Deus está muito mais profunda, e a gente está lá só com ela nos pés. Aí ele anda mais um pouquinho e ainda não está legal, porque ainda está no joelho. Até ele chegar a um nível que ela já não dá mais pé. Então, tem um processo de desenvolvimento da gente entrar na profundidade de Deus. E a gente precisa começar. E como é que começa? Como é que faz isso? Começando, irmão, do começo. Todo mundo sabe o que é começo? Começo é começo, é início. A gente precisa iniciar. A gente precisa dar um start na gente. Preciso pensar e começar isso. Então, pense em estudar a palavra de Deus, para que o caminho da transformação comece a acontecer. Então, a palavra disciplina, por si só, já traz um peso. A gente já lembra daquelas provas da escola, né? Hoje é disciplina tal, Jesus tem misericórdia. Né? Os irmãos que não gostam de matemática, física, química, se assustavam, meu Deus do céu. Né? Até que no âmbito da igreja, se a gente está na escola, a gente fala assim, olha, a gente vai fazer um teste, a gente vai fazer uma prova, é cada olho que aparece, irmão, na escola dominical, é cada susto que dá, porque a gente tem medo. A gente tem receio de passar por testes. Então, disciplina, às vezes, tem na nossa cabeça essa questão, né? Não, eu vou ser reprovado. Eu vou ser condenado nesse negócio. O que os outros vão pensar se eu tirar 0? O que os outros vão pensar? O que vai acontecer comigo? Querido, a disciplina na vida do crente, semeando para a área espiritual, Deus não muda. Você não muda Deus, sendo disciplinado ou não. Deus não faz nenhuma variação nele. Então, quem é mudado a ser disciplinado? Eu e você.
a mudança vem para a gente. Então, se a gente falha, é uma questão da gente recomeçar e começar de novo e tentar de novo e brigar com a gente mesmo. Por quê? Porque isso não afeta Deus. Deus continua no mesmo lugar. Aí tem a expressão bíblica, né? Sentado no alto e sublime trono. Está lá, tranquilo, esperando você reagir, para te ajudar, para ser com você. Então, às vezes, a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar. Só porque o outro, você compartilhou, talvez, não, eu vou orar 10 horas por dia, 12 horas por dia, 24 horas por dia, e está lá a pessoa do teu lado. E aí, irmão, está orando 12 horas por dia? Está o outro lá, está orando 12 horas por dia? Está lá a cobrança. Aí você já não está nem fazendo, está falando até para o irmão, não, estou, irmão, com medo do irmão. Né? Você começou o negócio, desistiu do negócio, Deus está vendo, e às vezes com medo do que os outros estão pensando, a gente está até mentindo, caindo em outra falha, em vez de, não consegui cumprir o propósito que eu tracei, era elevado demais, eu vou começar menor. Eu vou orar só 20 minutos por dia, 10 minutos por dia. Eu vou separar só esse momento para estar com o Senhor. E isso a gente precisa pensar. Deus, Ele quer que a gente tenha disciplina. Então eu defini numa frase o que é disciplina. E disciplina é o cumprimento da responsabilidade específica pessoal. Então, é responsabilidade minha. Então, eu preciso me responsabilizar por aquilo. Eu preciso entender que eu preciso fazer, preciso cumprir, preciso realizar. Então, quando a gente trilhamos nesse caminho na vida cristã, a gente vai perceber que a disciplina, ela causa uma transformação, ela causa uma mudança e ela causa uma libertação para a gente mesmo. Então ela vai trazer muita coisa pessoalmente para a gente desenvolver depois externamente. Então, por isso que quando o autor separa aqui, ele separa e ele começa falando das interiores primeiro. Porque o lugar secreto, o lugar que Mateus 6 fala, é o lugar que Deus desenvolve e vê para expor em público. Então, tudo aquilo que a gente desenvolve lá, Deus depois vai trazer ao exterior. Depois Deus vai trazer à comunidade. Aí a gente consegue ser a vontade e o propósito de Deus nessa terra e as pessoas que estão chegando perto da gente, vendo Cristo em nós, vendo como a gente se ama, vê como a gente faz, se aproximam e começam a se converter pela pregação da sua vida, porque você é a carta que Deus está escrevendo. Amém? Até aqui? Então, qual é o primeiro passo que eu preciso ter para entender que eu preciso aplicar disciplina? Eu separei o texto de Êxodo, capítulo 33, versos 2 e 3. Êxodo, capítulo 33, versos 2 e 3, diz assim: enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não consuma em caminho. Eu separei esse texto porque eu lembrei de algo que acontece quando a gente quer fazer um propósito ou cumprir algo na nossa vida.
A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que a gente precisa daquilo. Eu preciso fazer. Então, eu lembrei de uma pessoa que é viciada, qualquer tipo de vício. E qual que é a primeira fase da libertação dessa pessoa? É reconhecer que ela é viciada. Enquanto o cara é alcoólatra e fala que bebe socialmente, você acha que chega a libertação na vida dele? Você acha que chega a mudança na vida dele? Você acha que chega a transformação na vida dele? Você acha que ele vai se disciplinar para não beber mais? Não, porque ele acha que aquilo é algo social na vida dele, que é algo bom na vida dele. Então, enquanto ele não considera que ele precisa, ele não entende. E por que que geralmente a gente não entende que a gente precisa ser disciplinado espiritualmente? Por causa do nosso coração duro, enganoso, nossa dura cerviz de reconhecer. Às vezes eu estou um tempão na igreja, estou um tempão, já escutei de tudo, já fiz seminário, já fiz curso, já viajei o mundo inteiro pregando, mas se perdeu no caminho, irmão. Isso pode acontecer. E você pode estar duro, você pode estar com o coração endurecido e não enxergar isso. Achar que as leituras que você está fazendo para pregar está mudando você. Não, você está tendo algo para compartilhar só com o outro. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que a gente pode pregar e ganhar o mundo inteiro e se perder. A Bíblia fala que a gente pode usar os dons do Espírito, atuante na igreja, e chegar lá e ser reprovado pelo Senhor. Então, não é a questão de quanto tempo eu já tenho e de quantas vezes eu já li a Bíblia toda. É questão de ser constante nisso, sem se perder, sem deixar ser vaidoso, sem deixar o orgulho subir. Por quê? Porque a humildade, ela vai te levar lá em cima. E o orgulho, ele vai te levar lá embaixo. A Bíblia fala disso, que os orgulhosos serão e os humilhados serão. Então não é quanto tempo eu já me converti, quantas vezes eu já li, quanto tempo na minha vida eu já orei. É como a gente está tratando esses assuntos hoje. A gente precisa desenvolver disciplina. A gente precisa desenvolver em buscarmos. Então, a gente não vai buscar ter disciplina em primeiro momento para mudar pessoas, mas para mudar a si mesmo. Então, uma das coisas que a gente percebe é que para se disciplinar, a gente precisa reconhecer que aquilo é importante. Eu separei 2 exemplos assim para falar dessa importância, para ver se a gente pega, né? Para ver se eu consigo transmitir aquilo que Deus estava ministrando em mim. Então, o primeiro é o amor. Tu imagina uma pessoa que você ama. Ela chega e ela fala para você: olha, eu tenho apenas 1 hora para ficar com você. Só tenho essa hora para ficar com você. E você fica ali com ela. Só que você é uma pessoa que, como eu, atua bastante na rede social, ou como os adolescentes dessa casa, que gosta muito de joguinho, ou que faz um montão de coisas que pode ser citada na tua vida mesmo. Você pode lembrar. Será que você faria isso dentro dessa 1 hora que tinha? Você ia largar a pessoa que você ama para fazer aquilo que você gosta dentro desse período que ela falou que tinha com você? Será? Sim ou não? Será? Será que a gente ama o Senhor mesmo? Porque quando a gente separa o tempo com Ele, será que eu consigo ficar aquele tempo com Ele sem fazer as coisas que eu gosto? E às vezes que são até
necessárias para fazer. O outro que eu separei é fé. Então, um é amor e o outro é fé. Você faz algo que você gosta muito. Chega alguém e fala assim: olha, coloca uma arma na tua cabeça. Você, dentro dessa 1 hora, não vai fazer isso. Você vai fazer? Por que você não vai fazer? Você gosta muito, você precisa fazer. Por que você não vai fazer? Porque você acredita que a arma pode ser disparada. A pessoa falou que vai te matar. É assim ou não é? Mas será que você tem fé? Você crê que os momentos que você passa com Deus vale a pena? Será que a gente acredita mesmo? Ou por falta de amá-lo, ou falta de acreditá-lo, a gente deixa e vai fazer até outras coisas? Então, a gente precisa refletir, irmão. Eu e você precisa refletir naquilo que estamos vivendo. A disciplina na vida do ser humano é necessária tanto para as questões físicas, para as questões naturais, e ela é principalmente para as questões espirituais. Ela é a chave, querido, para vencer a natureza pecaminosa. E não somente os pecados, porque ela vai trazer na raiz do pecado, na origem dos pecados, aquele que pode te libertar dos pecados. Ela não tem poder nenhum nela. Então, orar mais não tem poder nenhum nisso, em si. Não que não seja ótimo, mas se Cristo não vier, se a gente estiver fazendo para se amostrar, não com a intenção certa, não vai ter o resultado esperado. Então eu preciso ter essa questão na minha vida. Então ela vai construir, primeiro no invisível, em cima de um alicerce, porque alicerce a gente não vê. Os fundamentos a gente não vê. Profundidade para a gente desenvolver. Gente, eu jurava que eu ia conseguir falar isso tudo. Vamos lá. Então, a disciplina da oração, a gente só vai falar das duas, que o livro fala que é interior. Então, interior ele vai falar de meditação, de oração, jejum e estudo. Eu vou tentar falar de oração e jejum. Tá bom? A disciplina da oração é a avenida estabelecida por Deus para nos conduzir a uma obra profunda e elevada do Espírito de Deus em nossas vidas, transformando, fortalecendo e nos lançando para cooperar com a obra estabelecida de Deus na terra. Martinho Lutero ele vai falar assim: tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diárias em oração. Eu vou repetir. Tenho tanto o que fazer, mas não posso prosseguir sem passar 3 horas diárias em oração. Cara, tem tanta coisa para a gente fazer. Tem um montão mesmo. Tia Celina estava até falando aqui ainda agora, que a gente não para. Mas se a gente não gastar a nossa vida orando, se a gente não olhar para o que esses homens já fizeram, para o evangelho, para a gente ser alcançado, a história de oração no mundo, até chegar na gente, a gente vai estar falhando. Então, assim, tem tanta coisa. É o homem que liberou a Bíblia para vocês, você lembra, né? Martinho Lutero, né? Reforma protestante, você lembra? O cara, né, tinha que traduzir o negócio, sabe? Muita coisa para fazer, importante. Mas ele não abria a mão de estar aquele período em oração. John Wesley, aquele que orou bem e estudou bem, Deus não faz nada
senão em resposta à oração. Você até orou bem. Bonitão. Aquela oração, né? Chega a causar um constrangimento se você vai orar depois da pessoa. Sabe aquela? Parece bela perante os outros, né? Mas Deus é o teu Pai e sabe como que você conversa com Ele. Ou você preparou até um estudo perfeito, lindo, mas que não vai atingir ninguém. Porque Deus, Ele vai trazer aquilo que é verdadeiro. Então esses homens, eles gastavam a vida orando, irmãos. Se você for ler o livro deles, você se assusta. É coisa de 12 horas orando, todos os dias. Dá até tremelique na gente. A gente passa 5 minutos, acabou o que a gente vai falar para Deus. Conversar com Deus. Né? Você ajoelha 10 minutos, sumiu tudo da tua cabeça. Aquilo que Deus precisa fazer em você. Por quê? Porque a gente entende a oração da forma errada. Porque oração não é só para a gente pedir Deus. Oração não é para a gente dar conselho para Deus. Ó Deus, se eu sou o Senhor, eu salvo a galera do Mutuá aqui porque está precisando, Senhor. Né? Ó Deus, oração não é para você dar conselho. Né? Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o plano perfeito. Ele tem uma obra que vai se cumprir. Querendo eu, orando eu, Deus vai cumprir, irmão. Se não for eu, outro vai orar. Se não for eu, outro vai entrar nesse lugar em Deus. Deus vai sempre levantar pessoas para cumprir o propósito dele. Então, quando a gente ora, o autor do livro ele vai falar assim: a oração verdadeira, ela sempre me transforma. A oração de verdade, ela vai trazer um entendimento transformador para mim. Eu lembrando do ensino de Jesus de oração, ele chega, os discípulos estão lá, mestre, o senhor ora tanto, o senhor sempre se separa para orar, né? O senhor sempre está orando, ensina a gente a orar. Aí Jesus vai ensinar eles a orar, e aquela oração bonitona: Senhor, o Senhor que é meu, o pão que é meu, é tudo assim, né? Tudo que é meu, não. Nosso, o pão nosso, o Deus que é nosso. Então, pessoalmente, ali é santificação para você. Ó Senhor, perdoa os meus pecados assim como. Quando vai falar que é para você, irmão, ainda tem a ver com o outro. Ainda tem a condicional. Então, Deus ensinando, Deus encarnado em Jesus ensinando a gente a orar, ainda vai causar a gente constrangimento. E a gente vai enxergar que muito tempo que a gente passa orando, não tem um modelo de oração que Jesus ensinou. Então, eu e você precisa ter a oração verdadeira em mente. A oração verdadeira e simples, ela é descomplicada. O autor do livro, falando de oração, ele fala assim: nunca deveríamos complicar demais a oração. Somos propícios a isto, uma vez que entendemos que oração é algo que devemos aprender. Jesus, porém, nos ensinou e nos dirigiu como crianças a um pai, e ensinou-nos a oração pelo pão de cada dia. Uma criança, ela pede a refeição matinal, em plena confiança de que lhe será provida. Ela também não acha difícil ou complicado conversar com seu pai, nem se sente constrangida
por dar a atenção deles às suas mais simples necessidades. Então, orar é algo simples, descomplicado, mas a gente coloca, às vezes, muito peso nisso. Então, Jesus orava, e eu vou citar os textos para a gente ganhar tempo. Marcos capítulo 1, versículo 35, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, e foi para um lugar deserto, e ali orava, falando de Jesus. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, e sendo batizado, também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então eu li Marcos 1,35, Marcos 6,46 e Lucas 3,21. Vou repetir de novo para você pegar. Então, Marcos 1,35, Marcos 6,46 e Lucas 3,21. Então, Lucas 6, 12 e 13 diz assim: E aconteceu que naqueles dias, subindo ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também deram o nome de apóstolo. Então, Jesus passou uma noite toda para tomar uma decisão difícil. Então, às vezes a gente toma decisões na nossa vida e a gente nem se aplica em oração. Jesus passou a noite toda orando para escolher os 12 homens. É assim que está escrito o texto. Ou seja, quando Jesus ia tomar uma decisão difícil, quando ia acontecer algo marcante na vida de Jesus, aonde Jesus estava? Orando. Jesus estava orando. Lucas capítulo 5, verso 15 e 16 diz assim: A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntasse muita gente para ouvi-lo, e para pôr ele curado das enfermidades. Ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. Gente, como isso contrasta com a nossa vida. Cara, se eu começo a orar e o negócio começa a acontecer, pessoas começam a ser curadas, começam a ficar famoso, para onde eu vou? Correndo para a fama? Ou faço igual Jesus? Estou famoso? Vou para o deserto. Vou continuar em oração. Porque o que eu continuo em oração acontece na vida pública e isso não me exalta. Porque aquilo lá é o importante na minha vida. Então a fama, ela não pode subir a nossa cabeça. Então a gente pode começar a se aplicar em oração e as coisas à nossa volta começarem a acontecer. Deus começar a curar pessoas através da sua vida. Por quê? Porque você está fortalecendo o seu homem interior. Você está começando a desenvolver o seu homem interior, ou seja, os dons do Espírito começam a florar mais na sua vida. Os sinais começam a florar mais na sua vida. Aí a gente sempre tem que lembrar, olha, os sinais eram evidentes na vida do Cristo. Mas o que Cristo fazia quando as pessoas queriam exaltá-lo? Cristo ia, se escondia lá no deserto, ficava lá com o Pai, buscando mais fortalecimento, matando mais a carne, buscando mais renúncia da antiga natureza, no caso da gente, Cristo não, né? Para quê? Para que quando a gente estivesse perto das pessoas, a gente não sentia que a fama subisse à nossa cabeça. Então, a oração, ela alarga a visão, muda a nossa perspectiva, nos alimenta e nos introduz à presença de Deus. A oração nos ajuda a colocar nossa vida na perspectiva de Deus e nos prepara para a resposta. As pessoas que são autossuficientes, ela nunca vai entender esse sentido, porque elas acham que o resultado vem delas e não vão conseguir acreditar aquilo que é de Deus. Então, respostas de oração e resposta daquilo que a gente está construindo em Deus, publicamente, precisa morrer lá na cruz, todo dia. Precisa morrer lá. A gente precisa matar
Sempre. Então toda fama, todo algo que acontece através de nós, não esqueça, querido, você vai crescer no espírito se você se disciplinar, mas não se perca. Não deixa isso subir à tua cabeça. Não esqueça da onde Deus te tirou. Não esqueça do amor dele sobre você. Deus faz isso em nós. Então, a oração e a palavra são elementos essenciais para a santificação. 1 Timóteo 4,5 diz isso. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, não é questão que você vai procurar os sinais. Vai acontecer. Por quê? Porque você está se santificando através da palavra e da oração. Ou seja, orar não é só falar com Deus, é ouvir de Deus também. Então, quando você faz isso, esse caminho de via dupla, ela te santifica. E a pessoa santificada, querido, ela atua muito mais no Espírito. Amém? Sobre oração? A gente pode tentar falar um pouquinho sobre jejum para ver se a gente consegue. Posso, Celina? Então tá bom. Eu separei também uma frase de John Wesley. Eu li o livro de John Wesley, o Sermão do Monte, esses dias. Então, assim, eu fui separando algumas coisas que estavam lá nesse texto, que contribuiu bastante para a leitura desse outro livro que eu estou lendo. Esse outro livro que eu estou lendo, eu não terminei ele ainda, eu só li a parte que fala das disciplinas interiores, e eu li por causa de Nena. Nena pediu esse livro, e eu consegui o livro para ela, e ela queria se disciplinar, não só espiritualmente, mas nas coisas de casa. Aí Nena queria um livro sobre disciplina, e eu achei esse. E fui ver as indicações, o livro era legal, aí indiquei para ela e mandei para ela o livro para ela ler. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ler o livro, né? Eu nem ia ler o livro esse ano, esse livro, eu tinha outros livros para ler. Aí eu comecei a ler e o negócio começou a fluir, e eu gostei bastante da abordagem do autor, né? Porque a simplicidade de algumas coisas nos ajuda. Aí Nena falou, mas o jeito que você está escrevendo tudo está mais simples ainda do que o autor fala. Mas é porque a gente acaba pensando na nossa comunidade de fé, né? Então, mas assim, o livro é bem legal, ele vai te ajudar a pensar nesses assuntos. Então, é uma boa indicação. E quem puder ler o Sermão do Monte do Wesley também é bem legal, é bem punk, assim, né? O cara vai falar só daquele sermão de Jesus, e Jesus bate doído ali naqueles negócios ali, para a vida espiritual da gente, né? Então, é bem legal. Então, eu separei a frase do John Wesley, fala assim: algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras e da razão, e outras têm menosprezado por completo. Então, jejum, querido, é algo que não é um mandamento, não é uma forma muito fácil da gente praticar. Se a gente fosse fazer enquete aqui, quantas vezes você jejuou esse ano, talvez a gente possa ter uma surpresa. E lendo o livro do John Wesley, ele fala que ele não ordenava ninguém. Está falando de ordenação. Ninguém que não jejuasse 2 vezes por semana. E pensando nessa frase dele, eu lendo o texto de Jesus, está lá em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Diz assim: e quando jejuares, e quando
Jesus ele para explicar e ele fala assim, e quando? Ou seja, Jesus está falando, olha, gente, vocês jejuam. Jesus já esperava que eles jejuassem. Ele só vai explicar de quando eles fizerem. Então, a primeira coisa que Jesus vai explicar é, olha só, isso é uma coisa natural na vida de vocês. Jesus já esperava que todo mundo tinha isso em prática. Aí ele vai explicar, e quando fizeres, não os mostre constrangido como os hipócritas. Ou seja, não fica com aquela aparência, mostrando, estou aqui sofrendo. Porque sofre, né, irmão? Né? Jejum é algo que priva a gente de algumas coisas que, né, para desintoxicar esse corpo ruim que a gente alimenta, é uma luta, né? Dá dor de cabeça, dá um montão de coisa, dá mesmo, né? Então, aí ele vai falar assim, não fica aí mostrando, né? Porque desconfigura os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Ou seja, você fez um propósito para o jejum, né? Igual lá, João Wesley, né? 2 vezes por semana, né? Para ser consagrado aquele ministério. Era lá. Era coletivo. Então, para ser consagrado aquele ministério, eu não passava, irmão. Eu não jejuo 2 vezes por semana. Não dava. Na época de João Wesley, eu ia ter que mudar a minha vida de crente. Eu ia ter que adaptar e colocar essa disciplina na minha vida, se eu quisesse servir a obra do ministério. E a gente está falando de uma igreja que a gente teve por base construção da nossa. O pastor Celso saiu de lá. Metodista wesleyana. John Wesley, gente. Tem noção? Então, na época dele, tinha que jejuar 2 vezes por semana, quarta e sexta, se eu não me engano. Toda quarta e toda sexta. Era o dia de jejum lá na comunidade deles. Então, Jesus ele vai falar, olha, vocês praticam, mas cuidado. Não mostra aos homens que está sofrendo. Não faça isso, porque senão o galardão é terreno. Ou seja, o propósito que você vai alcançar é terreno. É semear em carne. Não vai ter semente no espírito. Não vai ser para lá. Entende? Então a gente precisa, quando for fazer, precisa pensar nas orientações bíblicas para fazer. Aí ele vai falar, tu, porém, quando jejuaste, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas ao teu Pai, que está no secreto, e a teu Pai, que vê em secreto, te recompensa publicamente. Então, Jesus está explicando lá no Sermão do Monte, sobre o jejum, está já esperando que a gente tenha isso em prática, na nossa vida, está falando como a gente deve proceder perante aos outros e perante Deus, mas ele fala para a gente não falar, mas está escrito aqui, né? Sabe? Então não é para você não falar de um jeito de se gabar, tá bom? Mas você pode compartilhar, que isso vai surgir efeito na vida do outro. Pô, irmão, eu estou jejuando, está acontecendo um negócio na minha vida. Pô, irmão, ó, depois que eu passei a jejuar toda semana, ou depois que eu passei a jejuar uma vez por mês, querido, não estou querendo colocar data, tempo, não é nada disso. Estou citando para você conhecer que isso existe, porque às vezes a gente nem sabe que isso existe, tá bom? Então, isso está começando a acontecer na minha vida, isso está começando a ocorrer na minha vida. Os médicos já comprovam, a ciência comprova que jejum faz bem para o corpo. Tu imagina, faz bem para a saúde. Tu imagina para o teu espírito. Como é que vai ser? Então jejuar é uma coisa boa, porém
tem essas complicações de desintoxicação do corpo, tá bom? Então, o que é jejum? Jejum é abstinência total ou parcial de alimento, por um período definido e um propósito específico. Abril que a gente jejuou como comunidade, acho que foi, não foi? Foi na Páscoa, perto da Páscoa, né? Acho que foi abril. Então toda a comunidade foi conclamada a jejuar junto naquele dia, né? Então um propósito que era sobre a nação, não foi isso? Então assim, um propósito definido, um dia definido, por um tempo a escolha foi dos irmãos. Então assim, não teve, a gente vai jejuar 24 horas. Não teve, a gente vai jejuar só, não. O irmão podia escolher o momento que é jejuar, mas seria naquele domingo e seria uma coisa fechada na nossa comunidade. Então não há uma regra fixa na Bíblia sobre quanto jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isso é algo pessoal, mas a prática de jejum, além de ser recomendada na Bíblia, traz consigo alguns princípios que devem ser entendidos e seguidos, que é os que a gente citou de Jesus. Então, eu separei um texto de algumas pessoas e eu queria ler. Então, Martinho Lutero, ele fala assim: não foi a intenção de Cristo rejeitar ou desprezar o jejum. Sua intenção foi restaurar o jejum adequado. Por quê? Porque lá ele estava observando e as pessoas estavam indo e se gabando do jejum, né? Então Cristo não teve a intenção de anular ou pregar contra jejum nunca. Ele quis mostrar. Então a gente vê que Cristo mesmo jejuou. Cristo mesmo orou. E se ele fez essas coisas e a gente quer se parecer com ele, o que a gente precisa fazer? Copiá-lo. Não é assim? Então a gente precisa copiá-lo. Arthur Willis fala assim: somos, portanto, compelidos a relacionar os dias de sua ausência com o período desta época, desde o tempo em que ele ascendeu ao Pai até quando ele volte. Essa frase eu separei porque tem o texto que os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus e chegam lá e interrogam ele e falam: os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não jejuam. Aí Jesus vai e responde: pode eles jejuarem se o noivo ainda está aqui presente? Mas vai ter um momento que o noivo vai ser retirado. Aí então jejuarão. Jesus foi para o céu, irmão? Foi, sim ou não? Jesus está aqui. Então, chegou o momento, irmão. Até ele vir, até ele voltar, precisa jejuar. Então, os seus discípulos jejuam na ausência do noivo. Ou seja, até o noivo vir casar com a noiva, está no tempo. Então, pode jejuar à vontade. Pode fazer isso. Deixa eu correr. O jejum deve ser acompanhado de uma atitude interior e não exterior. O jejum pode ser individual ou coletivo. O jejum pode ser parcial ou total. Não deve ser feito para engrandecer ou mostrar espiritualidade, e sim aproximar de Deus, esperando o mais sensível da sua voz. A prática do jejum na Bíblia, então assim, a gente vai ver em Lucas 4:2 falando de comida, Êxodo 34:28 falando de comida e bebida, a gente vai ver Daniel 1:12 de alimentos específicos,
vai falar ainda de jejuns individuais e coletivos em Atos 9:9 e Atos 13, de 1 a 3. Vai falar de jejum curto em Esther 4:19 e jejum longo, 1 Reis 19:8. Então, ela vai ter na Bíblia tipos de duração e tipos de jeito de jejuar. Então, a gente tem jejum de 1 dia na Bíblia, jejum de 3 dias, Esté e Paulo, a gente tem jejum de 7 dias, em 1 Samuel pela morte de Saul, a gente tem jejum de 14 dias em Atos, um jejum involuntário de Paulo, a gente tem jejum de 21 dias de Daniel sobre Jerusalém, e a gente tem o jejum de 40 dias de Jesus no deserto. E a gente ainda tem o jejum de totalidade, assim, né? O jejum de Jesus de 40 dias fala que ele teve fome, mas não fala que ele teve ausência de bebida, tanto que o diabo oferece pão, né? Mas o jejum de Moisés e de Elias, eles tiveram ausência total de alimentos. Então, assim, foram 40 dias, mas eles tiveram um alimento especial. Então, isso não é muito orientado a ser feito sem uma direção específica de Deus. 40 dias sem comer é bastante tempo, irmão, né? Ainda mais total, né? Então precisa de acompanhamento médico, não pode ser feito de qualquer jeito. E como eu falei no começo, a gente, se tem o jejum de menos de 1 dia, por que tu vai começar no de 40? Se tem um negócio de horas, por que você vai para 24? Entende? Então a gente precisa ser prudente nos inícios também. Se a gente não tem a prática na nossa vida, o mais importante é a gente começar. Então, o jejum deles, de total, Moisés entrou na nuvem da glória, irmão. Pô, sabe? Negócio totalmente outro nível, né? O Elias, ele comeu um alimento que o anjo deu, ele correu 40 dias sem parar. Então, assim, o cara tinha comido um negócio, né, que alimentou ele por muito tempo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Mateus capítulo 15, verso 32 diz assim: e chamando seus discípulos disse: tende compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. Então, Jesus, ele também se preocupa com aqueles que estão lá há muito tempo jejuando. Então, quando você vai finalizar um jejum, você também precisa pensar no alimento que você vai comer depois. Então, tu está de jejum e vai finalizar e come uma feijoada, você acha que vai fazer bem? Que vai ser legal? A gente come feijoada comendo, já fica pesado, né? Então, pensa nessas coisas. Então, até para finalizar o jejum, a gente precisa pensar no alimento que a gente vai comer. De preferência, como alguma coisa leve, e vai progressivamente aumentando e voltando à sua dieta normal, tá bom? Então, o que eu queria finalizar com vocês é que eu citei nomes de pessoas grandes na fé, que a gente olha e acha que está muito distante de nós. Não, irmãos, eles são pessoas comuns como a gente, né? A Bíblia tem uma expressão para falar do profeta Elias, fala que Elias, fala disso, era homem com as nossas mesmas paixões, com os nossos mesmos defeitos, com as nossas mesmas dificuldades. Então, a gente pode seguir e fazer essas coisas. Então, não acha que essas práticas estão distantes, que é só para pessoas grandes na fé, os gigantes, não, é para você, dona de casa, é para você que vai trabalhar, é para você que está servindo em algum lugar, é para você que estuda, é para mim, é para todos nós. O importante é a gente pensar que a gente precisa começar. Então, se começamos, falhamos, não se frustre, mas continue tentando, não desista. A vida cristã não é para aqueles que desistem, que param no caminho, que voltam atrás,
que olham para trás, é para aqueles que avançam. Então não desista. Transforme essas práticas em um hábito. O jejum pode trazer avanços no reino espiritual que jamais poderiam ter acontecido de outra maneira. É um recurso da graça de Deus, da bênção de Deus, que não deve ser negligenciado por muito tempo. Portanto, tenha uma vida disciplinada à luz da palavra de Deus, e assim você viverá em paz, assim você terá direção de Deus para prosseguir corretamente, além de conhecer a vontade dele para a sua vida através da sua palavra. Que Deus nos abençoe, que ele possa acender em nós as práticas das disciplinas espirituais. Amém?